Bom dia, pessoal. Bom dia, Érica, Estela. Bom dia. São vocês que vão apresentar, né? Sim, isso mesmo. Tá. Eu entrei aqui, ainda estava na outra sessão. Vou entrar antes, que a gente sempre tem medo de dar errado essas coisas virtuais, né? Então, eu estava até aqui pensando que eu acho que eu vou ter que entrar pelo meu celular. A câmera do meu notebook não tá habilitando. Você pode entrar pelos dois, aí você bota a apresentação pelo computador e fica com o celular também. É O uma opção. celular. Deixa eu tentar porque ele falou que eu já estava logada, como se não pudesse entrar em dois acessos. Ah, entendi. É, porque ele aparece a mensagem que eu já estou logada. Mas um dos participantes do trabalho, ele vai Colocar para participar. você? É, eu Tá, vou verificar com ele se ele consegue reproduzir a apresentação. tá.
Pessoal, bom dia a todos. Para que a gente seja pontual, né, no horário, né, que o Congresso determina, as apresentadoras já estão aí, né? Então, a gente vai dar início a mais uma sessão de trabalhos no Congresso USP. Inicialmente, vou me apresentar, né, para vocês. Meu nome é Adriana Vasconcelos, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, né? Sou também editora da revista da UFPB, de contabilidade, da RECFIN, né? Revista que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar. E a gente está aqui para a apresentação de 2 trabalhos, então, só conforme está lá na programação, a gente começa com Érica, né, que vai apresentar o primeiro trabalho. Érica? Oi, o primeiro trabalho, eu estou no segundo. Não, mas aqui, no site está lá que precificação seria o primeiro, mas não tem problema a gente inverter, se vocês preferirem. Por mim não tem problema. Que lá está 11h20 e 11h50 do estágios evolutivos. Tem Sim. problema Não, a eu gente posso fazer? começar. Tá. Eu posso iniciar. Então, é um prazer estar com vocês, tá? Nossa sessão, ela funciona da seguinte forma, acho que vocês já viram, a gente vai ter 15 minutos de apresentação, né? E depois 10 minutos para a gente debater e também abrir ao público mais 5 minutos de perguntas que as pessoas que estão assistindo a sessão, porventura, tenham, tá? Então, a gente inicia com o trabalho precificação no contexto das micro e pequenas empresas. Podemos sofisticar ou ainda pegamos no básico? Tem como autores a Érica Fernanda da Silva Purificação, o Silas da Silva Neves, o Rafael Todescato Cavalheiro e a Glauce Pereira de Melo Conceição. Então, Érica, fica à vontade, você tem em torno de 15 minutos para apresentar. Tudo bem, muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje, né, compartilhando o nosso trabalho. Eu sou a Érica, né, esse trabalho foi realizado junto com o Silas, que é um graduado, né, de contabilidade, o mestre Rafael Todescato e a especialista Glaucio Pereira. Esse trabalho ele teve como foco verificar a precificação que os micro e pequenos empresários utilizam. O título dele, né, as micro e pequenas empresas, elas ainda pecam ou sofisticam no básico, né? Dando continuidade na introdução, é importante destacar que as micro e pequenas empresas, né, elas são uma parte importante do nicho de empresas do Brasil. Elas representam 8,5%, né, de geração de trabalho e 11,5% do produto interno bruto do país. De acordo com o Velk, ele deixa claro que o preço dos produtos eles não podem ser subestimados, porque isso pode ocasionar um aumento nas vendas, porém não vai se ter o retorno desejado, né? Lukens, ele deixa bem claro que a formação de venda, ela é bem complexa, né? Ela não é um processo fácil, porque ela envolve custos, ela envolve valor percebido pelo cliente, envolve também a concorrência, né? Qual que é o preço que é praticado no mercado. Diante disso, é importante a gente destacar que a precificação ela pode ser realizada de várias formas, né? Então, as pequenas, tanto as grandes empresas como as médias e também as pequenas e médias empresas acabam tendo uma dificuldade por conta da escassez, muitas vezes, de recursos estruturais, de suporte na gestão e de suporte financeiro também. O objetivo do trabalho, então, é identificar os critérios utilizados nas empresas, né, para definição de preço do ponto de vista gerencial.
Dentro do referencial teórico, a gente buscou trazer os 3 principais processos que são utilizados, né, para a definição de preço. Normalmente, ele é baseado de acordo com os custos, consumidor e também com a concorrência. Dentro, né, da contabilidade de custos, é importante destacar que as empresas, elas levam em consideração todos os custos relativos à mercadoria. E, a partir disso, elas vão adicionar uma margem de lucro padrão. Normalmente, as pequenas e médias empresas acabam utilizando o Mercap para fazer esse processo. Na perspectiva do cliente, ela é vista como valor percebido. Então, ela é a diferença, né, entre o sacrifício que o cliente tem, tanto emocional, de tempo, e também o desgaste financeiro dele com relação ao benefício que ele vai ter para a obtenção daquele produto ou daquele serviço. Pode passar. Dentro da perspectiva da concorrência, né, ela é com base no preço que é praticado no mercado. Então, a pessoa que está fazendo a precificação, ela vai buscar verificar qual está sendo o preço que o mercado está precificando de acordo com aquele produto. Então, normalmente ela leva o critério de como que está sendo a precificação dos seus concorrentes. E dentro da precificação é muito importante levar em consideração os impostos, né, os tributos, visto que o Brasil é um dos países que mais tem tributos, né, tem uma carga tributária maior, que representa 40% do produto interno bruto. Então, é muito importante que o empresário, no momento de precificar, leve em consideração também essa carga tributária. Agora, partindo para a metodologia, o trabalho ele se caracteriza, né, como sendo uma pesquisa de finalidade aplicada e com objetivos descritivos de abordagem quantitativa. Então, o local onde foi realizada essa pesquisa foi no município de Carapó, que é uma cidade com aproximadamente 30 mil habitantes. Entre os anos de 2002 a 2010, houve um aumento muito grande no número da população, para 24%, né? E ela assume a posição 18 no mercado, né, no MS e em PIB. O que é importante destacar? Para a realização do trabalho, os autores foram presencialmente nas empresas, então a gente conseguiu um relatório junto à prefeitura do município, e nesse relatório a gente conseguiu um total de 144 empresas, né, que atuam no setor são micro e pequenas empresas que atuam no comércio varejista, né? A partir disso, a gente foi presencial, apresentou qual que era o motivo da pesquisa, e eles responderam, né, um total de 106 empresários optaram por participar da pesquisa e responderam, né, as perguntas objetivas. A partir disso, a gente fez uma divisão entre perfil do cliente, né, perfil do empresário, perfil da empresa e também tentar entender como que eles fazem essa precificação. Então, foi realizada uma tabulação desses dados em planilha eletrônica e foi feita a análise por meio da frequência absoluta e da frequência relativa. Pode passar. Dentro dos resultados e discussões do trabalho, é importante a gente destacar o perfil dos respondentes. Então, dessas 106 empresários que responderam, né, de empresas que participaram, eles são um público jovem, né, tem uma igualdade no número de homens e mulheres que participaram da pesquisa. A maioria deles tem ensino superior e a área que eles atuam tem relação com a formação que eles têm, então isso é um ponto positivo, visto que a maioria deles tem um conhecimento maior por ter feito um ensino superior. As empresas, né, elas foram definidas, na sua maioria, como sendo empresas jovens também, que ainda não alcançaram a sua maturidade, são de microempreendedores individuais, o faturamento delas fica entre 30 e 100 mil, e a maioria opta pelo Simples Nacional, né, que é o regime mais normal entre as micro e pequenas empresas. O ramo de comércio varejista que mais participou da pesquisa são a de roupas e acessórios. Pode passar. Dentre as questões que buscavam entender como que eles fazem essa precificação,
eles deixaram bem claro que somente 16% acham importante a revisão de preços como base em custos para poder precificar. Dentre deles, de acordo com a pesquisa, eles falaram que o preço deve ser comparado com o de mercado. Então, isso acaba fortalecendo a ideia de que eles levam em consideração a concorrência, né, e o valor de mercado para precificar. Pode passar. Dentre outras questões que a gente abordou, qual é o principal fator que influencia o preço de venda? Então, novamente, a opção que eles mais responderam foi o valor de mercado com base em cálculos para definição de preço. E a maior dificuldade que eles encontram está na mensuração de custos. Pode passar. De acordo com a pesquisa, a maioria deles não faz a utilização de nenhum método de custeio. E a maioria deles, dentre os que fazem a utilização de algum método, utilizam o método de custeio variável, que é o mais comum, né, dentro do comércio. Pode passar. Bom, de acordo com esses dados coletados, né, e com o trabalho a gente conseguiu identificar aqui para as micro e pequenas empresas, o mais importante, né, é o custo atual e o custo de reposição para ser feita a precificação, e também foi identificado que para eles o preço deve ser comparado com o de mercado. Então, acaba fortalecendo que eles levam em consideração a concorrência, né? O maior impacto que a gente pôde ver é nos custos e na concorrência. Então, apesar deles utilizarem, às vezes, a parte de custo para precificar, eles ainda têm dificuldade de entender como realmente funcionam os custos e de ferramentas também para que seja feita a mensuração dos custos corretamente. A gente conseguiu perceber que a relação, né, o perfil do empresário e da empresa, eles têm uma relação com a estratégia de precificação, porque normalmente aqueles respondentes, né, que são mais jovens, eles têm um modo de precificação mais atual com o que a gente tem de mercado. Pode passar. Então, a partir disso, a gente pode ver que eles precisam se capacitar, eles utilizam alguns métodos, porém eles não têm conhecimento, eles acabam utilizando isso de uma maneira errada. Esse estudo, ele ficou mais restrito dentro do município de Carapó, porém a gente vê que tem uma oportunidade de terem pesquisas públicas, né, uma promoção de alguma política pública, para que esses empresários sejam capacitados adequadamente para a mensuração de custos e de precificação. E também esse trabalho ele pode ajudar para que outras pesquisas possam ser mais aprofundadas dentro do tema. Pode alterar. Pode passar. Então, esse foi o nosso trabalho, né? Espero que tenha contribuído um pouco para entender como que funciona a precificação dentro dos pequenos municípios, né? Principalmente da região aqui de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço e parabenizo, Érica, pela apresentação, né? Assim como os demais autores, Silas, Rafael e Glauci. E eu vou abrir, Érica, algumas discussões aqui. Eu acho que você foi muito feliz na sua apresentação. Você traz coisas que eu iria pedir para você acrescentar aqui. Você fala, mas não estão no texto. Só uma curiosidade, uma pergunta. Esse trabalho foi feito. Vocês são. O Rafael, você falou que ele é mestre, mas vocês são graduandos ou já são graduados? Só uma questão. Nós já somos graduados. Tá. Nós nos formamos esse ano. Tá. E esse trabalho saiu como? A ideia, enfim, de vocês fazerem o trabalho? Então, a gente sente, na verdade, aqui na região, que tem uma dificuldade, né, entre os empresários aqui. Muitas vezes a gente vai em um comércio em outro e a gente vê muita variação do preço dos produtos. Então, a partir disso, a gente sentou e conversou que tal seria se a gente abordasse esse tema para tentar entender como que funciona um pouco a mente do empresário, né? O que ele está levando em consideração, o que ele está mais considerando na hora de precificar. Porque a gente não, por você frequentar algum local, você não consegue identificar o que aquele empresário usa para precificar.
Às vezes nós, como clientes, vamos a algum local e a gente tem aquele valor percebido, né? Então você imagina, não, tal produto, de acordo com os lugares onde eu vi, ele vai estar vai estar em tal valor. Porém, às vezes a gente tinha uma realidade diferente. Então isso acabou criando em nós a instigação de como que eles precificam, né? E também porque nunca tinha sido realizado nenhum estudo com relação a esse tema aqui na região. Bacana. Bacana, eu perguntei porque é uma curiosidade, se tinha sido um grupo de pesquisa ou um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa assim. Então, algumas Foi um trabalho de considerações... conclusão de curso. Ah, tá, joia. É, Primeiro, parabenizar, eu gostei muito do tema. Eu acho que vocês foram felizes, assim. Podemos sofisticar ou ainda pecamos no básico? E aí, a primeira sugestão que eu tenho, que lá no final, né, principalmente nas considerações finais, vocês deveriam ter falado sobre isso, né, ter usado essa frase para fechar a ideia do trabalho, e vocês não fizeram isso. Então, você viu lá que a maioria não usa, ainda está se localizando quanto às questões de custo. Então, assim, a gente ainda está pecando no básico, né? Como vocês colocam no título. Então, eu acho que, não sei se vocês pretendem mandar para algum periódico, enfim, para uma publicação definitiva, né? Porque esse é o grande objetivo, apesar do Congresso da USP ele ser um excelente veículo de divulgação da pesquisa, mas é lógico que esse trabalho ele vai atingir muito mais gente se vocês conseguirem publicar numa revista. Então, as sugestões que eu estou dando aqui é mais para vocês refinarem alguns aspectos, porque eu sei que, às vezes, a data limite do Congresso, a gente acaba, né, ajeitando até aquela data, porque tem que finalizar, mas se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia fazer algumas melhorias. Então, a minha fala vai ser mais nesse sentido, tá? Então, primeira coisa, o título está muito bacana, mas vocês não trabalham essa ideia lá no fim. Então, eu acho que vocês têm que fazer, inclusive, uma visão crítica sobre isso, né? Quer dizer, a gente tem tanto instrumento, a gente tem tanta ferramenta, e, no entanto, a galera ainda está, né, se detendo e tendo dificuldade no básico. Então, façam essa criticidade, essa visão de vocês enquanto autores lá no final do trabalho. E aí, parabenizar também pela quantidade de empresas que vocês conseguiram, né? 106 empresas é muita empresa. E eu vi a data, foi durante a pandemia, né? Que vocês conseguiram fazer ainda isso. Então, assim, de foi. forma presencial. Então, assim, é um aspecto de destaque, realmente a amostra é muito boa. Tem algumas coisas, por exemplo, na introdução, Érica, quando vocês forem fazer essa submissão para o periódico, eu coloquei aqui a sugestão de vocês fazerem uma contextualização melhor desses critérios de precificação. Vocês começam falando da questão, da importância, dos custos, bererê, da precificação, mas em nenhum momento vocês entram na discussão ou na contextualização dos critérios. Então, antes de colocar o problema de pesquisa, o objetivo, é necessário que vocês façam essa ligação, porque ficou muito solto. Tá? Então, eu acho que merecia 1 ou 2 parágrafos, de repente, antes da colocação do problema, para vocês discutirem melhor o que é que vocês chamam de critérios, né, de precificação, para ficar claro aquilo que vai ser explorado quanto a isso no artigo de vocês. Tá? Então, esse é um aspecto realmente que precisa ser melhorado. Tá? Uma outra coisa que, assim, enquanto editora, eu sempre bato muito nessa tecla, que é o seguinte: hoje é muito raro a gente pegar um estudo que ele seja muito inovador. Normalmente a gente faz uma metodologia diferente, a gente aplica a um segmento diferente, mas, assim, via de regra, é raro, né, algum estudo mais, digamos assim, aprofundado, como uma tese, etc., uma dissertação, mas, de modo geral, quando a gente faz um artigo assim, a gente já pega uma ideia de outros artigos, a gente já tem artigos semelhantes, né, que já foram produzidos em outras localidades ou com aspectos parecidos com aquele que quer investigar. E aí, eu acho que vocês precisam também, na introdução, Érica, já colocar aquilo que vocês vêm trazendo de diferente. Tá? Eu acho que deixar muito claro essa contribuição do trabalho, porque isso é um aspecto que sempre os avaliadores eles perguntam: poxa, por que você não destacou isso? E aí vocês precisam citar trabalhos anteriores. A discussão lá nos resultados ficou bacana, vocês usam realmente o que está lá no referencial para explicar alguns resultados que vocês viram lá na prática, mas falta, e eu sei que tem, porque eu já vi vários trabalhos nessa linha, né, sobre isso, porque eu sou professora também de gerencial, então acaba que
é minha praia, né, digamos assim, mas aí faltou vocês fazerem essa, já na introdução também chama um parágrafo, ó, esse tema já foi visto, esse assunto já foi visto por fulano, beltrano, cicrano no âmbito de tais e tais empresas, este trabalho traz esta inovação, então eu acho assim, vocês precisam vender o peixe de vocês logo no início do trabalho. Isso é um aspecto muito importante também para você garantir que o seu trabalho pode ser aceito, né? Então, o que é que ele traz de novo? E aí, se você não cita esses trabalhos anteriores, a gente fica um pouco parecendo que você não fez o trabalho de casa, como a gente faz, que é investigar o estado da arte, né? Como é que você chegou nessa ideia? Então, pega aqueles trabalhos que você viu e coloca lá e dá o up. O que é que você está fazendo a mais? Então, eu acho que isso também é um aspecto que vocês, na versão final, vocês podem, enfim, irem atrás disso, tá? Uma outra coisa que eu gostei bastante da sugestão que vocês fazem de que as características pessoais, né, dos gestores teriam alguma implicação sobre a utilização ou não de determinados critérios de precificação. Essa ideia foi muito bacana no trabalho, mas, mais uma vez, vocês precisam embasar. Ficou parecendo assim, que caiu do nada, assim, será que fulano é ser mais jovem ou ter uma... Enfim, eu acho que essa ideia é bacana, porque de repente dá um up diferente, vocês não foram perguntar só dos critérios, mas vocês fizeram algo a mais, mas aí procura uma literatura de base para embasar essa ideia que vocês tiveram de fazer esse cruzamento entre as características e a utilização de critérios. Eu acho que sempre tem uma questão assim, pesquisa, eu falo para os meus orientandos, que dizem, gente, nada pode cair do céu, né? Você tem que explicar de onde veio a ideia e enfim, de alguma forma trazer essa discussão à tona. Então, eu acho que foi bacana esse ponto, mas também falta vocês fazerem esse embasamento para que dê sustentação teórica suficiente para que vocês discutam essa questão. Ainda que nível elementar, ainda que vocês achem só alguma coisa, tá? E aí uma sugestão que eu faço quanto a isso seria vocês ampliarem a base de pesquisa de vocês para artigos internacionais. Por exemplo, quando a gente investiga em contabilidade financeira, a gente vê sempre as pessoas dizendo, olha, nos Estados Unidos, lá fora, fulano viu isso, isso e isso. E na pesquisa gerencial, às vezes a gente fica meio preso às pesquisas nacionais. Não é que a gente não tenha que citar, eu acho importantíssimo a gente ver o que é que já foi feito aqui e citar as boas pesquisas. Inclusive, a gente estava num fórum de editores e a gente falava dessa necessidade da gente se citar, né? Citar os autores daqui. Mas também tem a importância de você ver, será que tem alguma discussão, né, mais nova quanto a esses critérios, por exemplo, em outros lugares? Né? Porque quanto mais desenvolvida a economia, mais a gente sabe que tende a ser melhor a utilização, né, da informação contábil, seja ela financeira ou seja ela gerencial. Então, dá uma ampliada na base de pesquisa de vocês, coloca alguns artigos sobre esses critérios de precificação que estão sendo estudados lá, que aí vocês têm condições de repente, embasar melhor essa questão. Será que já existe algum trabalho lá fora que trata dessa questão do perfil do gestor e dos critérios, por exemplo, de precificação? Eu acho que se vocês ampliarem um pouquinho essa base, vocês vão conseguir enriquecer muito a discussão teórica do trabalho, tá? Então, isso é um outro ponto que eu coloquei aqui. Se você quiser fazer alguma colocação, tá, Érica, na minha fala, fica à vontade. E aí, só uma sugestão também da metodologia, se você quiser, depois eu passo esses pontos anotados, tá, Érica? Para você, tem um e-mail lá, eu posso passar para vocês. Na metodologia, eu senti falta de vocês explicarem melhor. Vocês falam lá que se basearam lá já em trabalhos existentes, mas vocês precisam dizer melhor sobre esse instrumento de pesquisa. Vocês só falam simplesmente que foi um instrumento de pesquisa com 27 questões, mas vocês não entram. O que é que tinha lá? Era perguntas quanto ao quê? Quanto ao perfil, quanto ao preço e venda, como é que vocês formularam? Quais perguntas foi de tal estudo? Então, a gente precisa detalhar melhor esse instrumento de pesquisa, até para alguém que pega o seu trabalho e, de repente, tem a ideia, eu quero reproduzir, eu quero usar o trabalho da Érica como base. Então, assim, vocês passam muito por cima desses aspectos metodológicos. Eu acho que precisa ter mais cuidado na descrição do instrumento de pesquisa, tá? E uma outra coisa, você fala lá que utilizou lá o testezinho estatístico para verificar a associação entre as estratégias e o perfil, para justificar melhor por que a escolha daquele teste. Alguém já fez isso?
né? Em trabalhos assim, com amostra tal, é normal aquele tipo de teste ou as pessoas usam outro? Porque foi aquele e não outro. Então, ficou assim, parecendo uma escolha de vocês que não tem nenhum embasamento dentro dos trabalhos que já foram feitos sobre isso. Tá? Então, são pequenos cuidados que a gente precisa ter, porque, assim, quando vai para avaliação, as pessoas de onde veio, como foi feito. Então, eu acho que agora, com mais tempo, eu acho que dá para vocês refinarem bastante e submeterem o artigo, como eu falei, fazendo essa ampliação da discussão, da base, melhorando a metodologia, de fazer a publicação desse trabalho, porque vocês tiveram uma amostra realmente muito boa, vocês fizeram um trabalho no momento que é complicado de fazer pesquisa aplicada, né, principalmente com empresa, né? A maioria dos trabalhos agora é com dados secundários, a gente não está tendo a oportunidade de fazer muita pesquisa em loco, então acho que tem o mérito de vocês aqui, só precisa realmente a gente dar uma roupagem mais refinada, mais bonita. Sofisticada dele. Exatamente, vender o peixe melhor para que vocês consigam realmente fazer uma publicação definitiva, porque tem potencial, só está faltando realmente fazer esses refinamentos aí. Tá bom? Eu espero. Eu vou abrir aqui para a sala, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer aos autores? O Rafael também está presente aí como autor, né? Quem quiser fazer alguma colocação ou pergunta, gente, fiquem à vontade. Professora Adriana, posso falar rapidamente? Pode sim, Rafael. Eu gostaria de agradecer, né, todas as considerações feitas, são muito pertinentes. A Érica é uma aluna que foi um prazer trabalhar com ela, viu, professora Adriana? Eles são muito esforçados, tá? Ela e o Silas foram, né, fazer esse trabalho e a gente achou que seria uma oportunidade interessante, justamente porque nós estamos aqui no interior do país, né? Nós estamos aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Carapó é uma cidade pequena, né? Aqui, só que é um polo do agronegócio bem importante. E esse lado da parte comercial, né, da economia do município acaba ficando um pouco de lado. Então, eles viram essa oportunidade, trouxeram essa motivação aí que eles tinham em trabalhar com a precificação e realmente eles tiveram um acesso muito legal com os empresários. Assim, foi todas essas questões que a senhora pontuou foram tem boa parte delas tem lá no TCC deles, só que realmente a gente precisa refinar para colocar no artigo algumas coisas. Esse recorte é terrível, né? Porque quando você pega do trabalho maior para botar no menor, aquilo para. Eu digo que é pior do que fazer, porque quando você faz já como artigo, você já vai colocando de acordo com isso. Quando você vai pegar um maior para recortar, para fazer ligação e tal, e fazer sentido numa quantidade de páginas menor, é bem complicado, né? Então, eu acho que dá um trabalhinho razoável aí. Exato, e a gente também achou que seria os resultados são interessantes, justamente por mostrar essa realidade do interior do país, né? Normalmente a gente tem estudos feitos nos grandes centros e, de certa forma, não é muito próximo da realidade do interior. Então, acho que isso é um dos grandes potenciais desse trabalho. Mas, assim, só agradecer mesmo por todas as sugestões, a gente vai rever essa boa parte aí dos erros na metodologia. Provavelmente eu faço meia-culpa aí de ser mais direto em algumas coisas, em algumas escolhas, e realmente é necessário esse embasamento para a gente conseguir aí sucesso numa publicação. Então, agradeço muito todas as contribuições. Então, parabéns a vocês, né? E a gente está pontualmente, a gente está conseguindo. A Érica foi rápido, mas aí a gente acabou levando um pouco mais de tempo, mas a gente está bem no horário. Então, a gente vai para o próximo trabalho. Quem vai apresentar é a Emanuele ou a Estela? Emanuele. Emanuele? Pronto. Só o áudio. Vê se teu áudio está ativo. Pronto, agora eu acho que sim, mano. Não. Tá como se estivesse ativo, mas a gente não te escuta.
Ainda não, Emanuele. Não sei. Você quer sair e entrar? Pronto, agora eu acho que está conectando. Não. Emanuele, tenta ali no microfone, veja se está ativo. Oi? Agora sim. Foi. Agora sim. Então, a gente vai dar continuidade à sessão com a apresentação do trabalho Estágios Evolutivos da Contabilidade Gerencial em Empresas Listadas no Setor de Papel e Celulose da B3, de autoria de Emanuele Ferreira Bokucheski, não sei se falei correto, e Estela Mares Lima Altoé, ambas da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Então, Emanuele, você tem aí em torno de 15 minutos para fazer sua apresentação e depois a gente passa à discussão do teu trabalho. Fica à vontade. Obrigada. Então, bom dia a todos. Como comentado, o título do meu trabalho é Os Estágios Evolutivos da Contabilidade Gerencial em Empresas Listadas no Setor de Papel e Celulose da Bovespa. Eu me chamo Emanuele Ferreira Bokucheski e tive o acompanhamento da minha orientadora, professora Estela Mares Lima Altoé, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, em Guarapuava, Paraná. Começando pela introdução, desde a década de 1980, a economia em si sofreu diversas transformações, diversas mudanças no âmbito empresarial e também da contabilidade gerencial. Essa evolução e as transformações que ocorreram na contabilidade gerencial foram apresentadas em um estudo realizado pelo IFAC, que é a Federação de Contadores Gerencial Internacional, a qual publicou o documento que se chama o IMAP-1 em 1998. Esse documento, ele reconhece 4 estágios evolutivos da contabilidade gerencial, apresentando o foco, propósito e características evidenciadas em cada um dos estágios. O setor escolhido para essa pesquisa, então, foi o setor de papel e celulose, que é um segmento da indústria de agronegócio, base florestal, que vem crescendo e se consolidando cada vez mais no mercado desde os anos de 1970. De forma cada vez mais automatizada e otimizada, eles vêm se moldando no mercado. Tendo em vista a necessidade de práticas gerenciais modernas para munir a gerência das empresas, com informações que auxiliem no processo decisório, surgiu a seguinte questão de pesquisa: quais estágios evolutivos preconizados pelo IFAC encontram-se as práticas de contabilidade gerencial utilizadas pelas empresas listadas no setor de papel e celulose da Bovespa? Então, a pesquisa justificou-se pela importância em identificar essas práticas de contabilidade gerencial, o quanto elas têm evoluído em empresas desse segmento. Porque como o setor de papel e de celulose é um setor de commodities, é muito importante a visão da redução de custos e desperdícios, e a contabilidade gerencial vem colaborando nisso. Agora, partindo para a metodologia, a pesquisa ela caracterizou-se como exploratória, como objetivo, com abordagem qualitativa e realizada por meio da análise documental. Foi utilizado como base os relatórios de administração no período de 2015 a 2019 de 5 empresas pertencentes ao setor de papel e celulose. São as companhias, a Companhia Melhoramento de São Paulo, a Irani, Papel e Embalagem, a Klabin, a Santer e a Suzano, todas do setor de papel e celulose, que têm as demonstrações publicadas na Bolsa de Valores. Utilizamos como método a análise crítica do discurso a partir de 3 categorias, conforme o quadro a seguir. Então, foi utilizado o significado representacional da análise crítica do discurso com base em 3 categorias que foram o significado das palavras. Então, nessa categoria, a gente busca identificar qual estágio evolutivo da contabilidade gerencial encontram-se as práticas a partir dos vocabulários que são empregados no texto, expressões textuais que a gente consegue adequar em algum dos estágios. A segunda categoria, a interdiscursividade,
que a gente busca as práticas utilizadas com base na relação entre os discursos no texto e a representação dos atores sociais, que foi identificado os estágios evolutivos com base no estudo de como os agentes envolvidos no processo são representados no texto, como eles são citados no texto. Como resultado, então, nós abrimos o resultado por empresa, realizando a análise com base na demonstração de cada uma delas. A primeira foi a Companhia Melhoramento de São Paulo. Assim, com base no significado das palavras, foi notado que ela possui práticas voltadas mais ao primeiro e ao segundo estágio da contabilidade gerencial, que é visado mais na parte da redução de custos e no planejamento operacional. E com base na interdiscursividade e na representação dos atores, não pôde-se chegar a nenhuma conclusão, a nenhuma classificação dos estágios. Na empresa Irani Papel e Embalagem, analisando os relatórios, foi possível identificar que ela possui práticas mais avançadas da contabilidade gerencial, pois tiveram fragmentos do texto que se encaixavam em praticamente todos os estágios. A terceira empresa, a Santer, notou-se que a mesma possui práticas contábeis classificadas principalmente no primeiro e no segundo estágio, como foi o caso da Companhia Melhoramento de São Paulo, com forte utilização de ferramentas para controle e redução de custos, com utilização de orçamento e planejamento a longo prazo. A Suzano também possui um avanço nas práticas contábeis utilizadas, foi percebido durante a análise, porque elas tiveram fragmentos que se encaixavam em todos os estágios propostos, principalmente quando a análise dos dados pautou-se no significado das palavras. E, no geral, considerando todas as empresas, concluiu-se que, embora as empresas estudadas possuam tendências voltadas a todos os estágios de modo geral, ainda o primeiro e o segundo estágio preponderam fortemente nesse setor, enquanto o terceiro e o quarto estágio estão em fase de consolidação. Então, eles mostram-se presentes na gestão das entidades, mas eles ainda não estão consolidados. Como sugestão para estudos futuros, recomendou-se a ampliação para pesquisa, para outros setores econômicos, e o aprofundamento das explicações para a ausência da consolidação desses estágios evolutivos. Como limitação da pesquisa, a gente até frisou durante a descrição do trabalho, foi também a questão da análise crítica do discurso, que ela pauta-se na interpretação do autor. Então, isso foi considerado como uma limitação, por ser, pela análise, depender do autor do artigo. Aqui algumas referências. E aqui, então, o meu e-mail e o da professora Estela. Então, parabéns, Emanuele, pela apresentação e a você e a Estela pelo trabalho. Mais uma vez, foi um trabalho... Você falou orientadora, foi a que nível de... Graduação. Tá. Conclusão de graduação. Joia. Então, parabenizar, como eu falei no trabalho anterior, eu acho que esse momento de discussão ele é muito rico, porque assim, a gente sabe das limitações quando a gente está fazendo o trabalho, né? Eu sempre costumo dizer que se 10 pessoas olharem, vai vir mais opiniões, se 20 olharem, então assim... as contribuições que eu vou dar na minha visão, obviamente, se outra pessoa visse, né, ia dar outras, enfim. Mas na tentativa de, como eu falei, se vocês pensam em publicar isso em um periódico também, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? A gente manda para um congresso justamente para colher essas opiniões, colher novos insights e a gente poder fazer isso. Então, é um momento que eu acho de muita... muito bom para os autores, principalmente quando a gente tem uma sala, né? Infelizmente não pode ser presencial, né? Mas que a gente tem esse momento realmente de discussão. Então, eu li o seu trabalho, vi a apresentação também, né? O videozinho curtozinho que tinha lá
no site. E as minhas falas vai ser no sentido de vocês verem algumas melhorias que a gente pode colocar aí no trabalho, tá? Então, eu vi que você fez um tópico só sobre estudos semelhantes, né? Enfim, você coloca aquele quadro que foi bacana, mas aí eu acho a mesma coisa que eu falei no trabalho anterior, que eu acho que vocês também não fizeram, o que é que vocês inovam em relação ao que já foi feito, tá? Porque assim, foi só o setor, foi só a escolha do setor ou não? Teve alguma outra coisa dentro do trabalho? Isso não fica claro em momento nenhum da introdução. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, porque já vende a ideia do que seu trabalho traz. Eu acho que isso precisa ficar bem claro desde o início do trabalho, sabe? Eu acho que é um ponto que vocês poderiam melhorar. Uma pergunta, Emanuele, que também eu acho que cabe uma justificativa aí no trabalho, por que o período de 2015 a 2019? Qual foi o critério de escolha desse período? Então, como a gente realizou a pesquisa em 2020, no ano passado, seria o período mais próximo. E aí, por conta de ser o período mais próximo, a gente achou que 5 anos seria um período bom de comparação, até por conta das demonstrações publicadas na Bolsa de Valores, que demonstrações mais antigas, nem todas as empresas tinham publicadas na Bolsa. Tá. Eu acho que isso precisa ficar claro em algum momento do trabalho, quando você coloca sobre o período, por exemplo, a gente queria fazer os últimos 10 anos, porque, por exemplo, 10 anos, na minha opinião, já daria assim, um quadro evolutivo, por exemplo, para você ver como é que se dá a evolução dessa utilização, né, desses estágios, dessas ferramentas aí. Então, por que não 10 anos? Por que 5? 5 você não consegue ver assim, de uma forma mais contundente essa evolução. Então, por exemplo, se houver informações e você puder acrescentar, seria melhor, porque aí dá para você fazer um quadro evolutivo, inclusive, colocando aspectos mais críticos de o que é que mudou ao longo desse tempo em cada empresa, o que é que continua sendo a mesma coisa, né? A preocupação continua sendo a mesma, porque não evolui. Então, eu acho que dá para você fazer uma análise crítica sobre isso melhor, se você colocar um tempo maior. Então, não sei se isso é possível, como você falou, teria que ver a disponibilidade realmente da informação dessas empresas, mas se houver condições, eu acho que ficaria uma análise mais aprofundada, melhor, tá? Já que são poucas empresas, tá, Emanuele? Eu estou colocando essa sugestão porque como são poucas empresas, se você tivesse pego muitas empresas, a gente tinha uma dificuldade maior. Mas como são poucas empresas, de repente, se você puder aumentar esse tempo, eu acho que enriqueceria bastante você ter uma visão mais aprofundada sobre um setor que tem poucas empresas realmente listadas. Uma outra coisa que eu senti falta foi assim, você bota trabalhos nacionais. Mais uma vez, tem muito trabalho sobre essa questão de utilização de ferramentas gerenciais aí a nível internacional. Seria importante, até para você ver, por exemplo, existe diferença nas empresas desse setor de papel e celulose em outras partes do mundo com aqui, quer dizer, eles estão preocupados com outros aspectos, né? Será que está todo mundo mais preocupado, por exemplo, com os estágios 1 e 2, de determinação de custo, por exemplo, ou eles já estão lá vendo criação de valor para o cliente lá no quarto? Então, eu acho que se você também pegar trabalho sobre isso, você consegue dar uma crítica maior, fazer uma discussão mais aprofundada sobre o que está acontecendo aqui. Será que isso é contexto local? Será que as nossas empresas ainda precisam evoluir mais? Então, você tem mais pano para a manga para discutir, sabe? Eu acho que se você acrescentar, e com certeza deve ter alguns trabalhos nesse sentido. Então, agora, com mais tempo, se você puder acrescentar para enriquecer teu trabalho, eu acho que seria muito bacana, ficaria muito legal, tá? Uma sugestão minha também, depois eu posso mandar também, tá, Emanuele? Esses pontos que eu estou listando. Uma outra coisa que você poderia acrescentar, que ficaria muito bacana, será que existe relação, aí cabe dentro da discussão, entre o estágio de vida das empresas com a utilização? Quando eu falo estágio de vida, se está na maturação, no crescimento, naquelas fases, né? Se está no início, a empresa tem 30 anos, a empresa tem 5, quer dizer, existe relação? Porque, por exemplo, se eu estou no início da minha vida
eu vou me preocupar mais com as questões de custo, mas se eu já estou numa outra fase de maturação, pode ser que eu vá utilizar outras ferramentas que já estão no estágio 3. Então, eu acho que se você acrescentasse isso, ao invés, por exemplo, no teu referencial, aí é uma sugestão realmente, ó, esse tópico 2.1, eu acho que ele poderia ser mudado, por exemplo. Se você entra com essa ideia de estágio de vida e a relação da utilização das ferramentas, né, nesses 4 estágios, você já traz um app para o seu artigo. Porque está discutindo o que é gerencial, tarará, todo mundo já sabe, quer dizer, não traz uma inovação muito grande, fica mais no mesmo. Então, se você trouxesse essa discussão, você já dava uma coisa mais dinâmica no seu trabalho. Tá? E não vai dar tanto trabalho de você fazer, mais uma vez, porque são também poucas empresas. Então, é uma outra coisa que eu acho que poderia robustecer o teu trabalho, tá? Para uma publicação definitiva. E uma coisa que eu acho que você precisa realmente descrever melhor, Emanuela, aí um ponto crítico, é na metodologia, quando você fala em relação à análise crítica do discurso. Você só diz que vai utilizar com base naquelas categorias. Mas como é que foi feito? Quer dizer, foi feita a leitura, eu criei subcategorias em cada uma daqueles pontos, né? Como é que eu enquadrei? Eu procurei por palavras-chave, usei alguns, enfim. Como foi que você fez? Porque fica assim, beleza, eu utilizei essa ferramenta, mas você não descreveu nada sobre como você fez. Tá? Embora você disse até no final e colocou no trabalho também que é uma limitação do próprio método ser interpretativo, né? Mas como é que você fez? Por exemplo, eu posso fazer e dar outras coisas, mas como é que você fez? Então, você só fala nessas categorias. Eu acho que você precisa, sabe, detalhar melhor como você fez isso. Esse aí é um aspecto que eu não abro mão, que você faça a publicação. Tá? Eu acho que isso realmente precisa ser feito. E uma sugestão, Emanuele, como você faz a avaliação por empresa, né? Você dividiu a análise de resultado por empresa, eu tenho uma sugestão que vai ficar muito bacana, você botar um quadro comparativo no final. As empresas e as ferramentas que vocês perceberam em cada estágio, assim, sabe? Eu acho que daria um fechamento lá na análise e você podia fazer sabe, um fechamento melhor, porque ficou assim, você falou de cada empresa, aí foi para as considerações finais. Quer dizer, não deu para fazer um jogo de discussão entre as empresas, tá? Então, eu acho que você poderia acrescentar esse quadro comparativo depois da última empresa. Ficaria, assim, um quadro resumo bacana de você acrescentar no seu trabalho, certo? E uma outra coisa que aí é normalíssimo, é normalíssimo até de tese e tal, é nas considerações finais. A gente normalmente tem a mania de achar considerações finais é um resumo do que a gente já falou lá na análise dos resultados. Foi isso que aconteceu no teu trabalho. Então, eu estou perguntando aqui, cadê a criticidade? Né? Então, cadê a Emanuele dizer, poxa, a galera ainda está aí focada nos custos, quando a gente deveria estar focado em questões mais estratégicas, em questões mais atuais, sabe? Quando a gente deveria dar uma informação lá nos relatórios que fosse de mais interesse, né? Para os meus usuários, para quem investe na empresa, para o público, para a comunidade em geral. E você não fez isso. Você só fez dizer, na empresa tal faz isso, na empresa tal faz aquilo, tarará, sugestão de trabalhos futuros. Então, eu acho que cabe aí a sua visão de pesquisadora que fez o trabalho, que lê os relatórios, você dizer, olha, muitas vezes o relatório de um ano para outro não muda. Eles não trazem uma informação nova, não traz uma maneira melhor de apresentar esses dados, não traz uma maneira mais, sei lá, mais interessante de mostrar essas informações. Isso pode acarretar nisso e aquilo. Então, eu acho que cabe essa tua visão crítica realmente aqui nas considerações finais, tá? E você dizer, porque isso, né? A gente está falando de coisa tão evoluída e a galera ainda está lá focada nos custos, né? Determinação de custo, então é muito... não é que não deva ter, né? Porque eu acho que a gente sempre vai encontrar, Emanuele, se a gente for pesquisar sobre isso daqui a 10 anos, o custo vai continuar sendo uma preocupação das empresas, né? Mas não quer dizer que ele tenha foco só nesse estágio. Ele pode estar utilizando o estágio 1, 2, 3, 4 de forma em conjunto. Então, faça uma crítica nesse sentido, sabe? Coloca a tua veia de quem lê os relatórios, enquanto usuário da informação, para que você melhore essa discussão sobre esse assunto, sabe? Eu acho que cabe essa visão.
tá? Então, deixa eu ver aqui se era isso. Eram essas as considerações que eu tinha. Espero, Emanuele, que tenha trazido também algum insight novo, né? Estela também está aí, estou vendo. Então, professora Estela, espero que tenha trazido algumas ideias, né? Como eu falei, porque a gente sempre manda para o Congresso esperando que realmente venha pelo menos alguma sugestão que possa realmente melhorar um pouco o trabalho para a versão final que vocês acreditem que esperam ser publicado, né? Com certeza, até gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos à professora Adriana, né, pela leitura ao nosso artigo. É sempre bom, né, ver um outro olhar, né? Até mesmo essa questão que a professora comentou com relação a verificar em qual estágio de vida que a empresa está e a relação com as práticas. Um dos avaliadores do Congresso também coloca isso. Então, realmente é algo que daria para a gente trabalhar e aprofundar um pouco mais a pesquisa. Mas eu também parabenizo a Emanuele por todo o esforço, né? Ela começou essa pesquisa, a gente trabalhou a IC, e aí depois acabamos trabalhando aqui na Unicentro, né? A gente faz artigo como conclusão do curso, né? Então, foi já no formato de artigo, mas houve todo um empenho, né? E a gente está bem contente, né, de apresentar a nossa pesquisa aqui no Congresso, e eu agradeço e parabenizo a Emanuele. E o Edson também está aqui nos assistindo, foi um outro orientando, ele já apresentou também aqui no Congresso. E é isso aí, muito obrigada. Então, pessoal, acho que a gente está bem dentro do horário, a gente olhou uma sala super educada, super, né, levando em consideração as regras. Então, depois, se vocês quiserem, gente, que eu mando por e-mail, ou discutir, ou enfim, eu fico à disposição, tá bom? De todos vocês. E parabéns a todos os autores, parabéns pelas apresentações, e que a gente se encontre aqui em anos. Aqui não, que a gente se encontre lá na USP em anos posteriores, né? Porque ninguém aguenta mais esse congresso online. Então, que a gente se encontre pessoalmente em anos posteriores do Congresso USP, tá bom, gente? Então, abraço a todos e ótimo finzinho aí de congresso. Obrigada. Tchau, tchau, gente.